do bem, quanta alegria estarmos aqui com vocês no canal Educação. Hoje, dia 24 de outubro de 2022, às 7h01, cravado aí na tua timeline, para mais uma aula de redação, queridos. Como estão vocês? Acordaram? Estão empolgados? Olha aí, hein? Estamos bem próximo, não é, de concluir o ano letivo, não é? Falta pouco. Vamos com garra e energia até o final. E aqueles que vão fazer Enem como treineiros ou mesmo como pessoas já, vamos dizer assim, egressas do ensino médio, que vão tentar mais uma vez esse grande certame, estão se preparando de forma, vamos dizer assim, exaustiva, mas na alegria, hein, de se preparar para uma grande prova. E aqui nós estamos também unidos a vocês para trazer a melhor aula, a melhor dica para que vocês se deem bem por aí. Não só no Enem, hein, mas na vida e nas matérias escolares regulares que vocês estão tendo aí no decorrer deste ano letivo. Meu abraço vai para todos que já estão plugados com a gente via satélite pela o canal Seduc, pela o kit Seduc, pré-Enem não, pré-Enem eu já vivi ontem, gente, pré-Enem na estrada, afinal de contas foi ótimo. E Campo Alegre do Fidalgo está só dizendo que está sem sinal, Teresina 66 também. Uruçuí, muito bom dia a vocês, fiquem conosco, participem. Ribeiro Gonçalves também está com a gente. Cajazeiras, né, meu diretor? Tá bem? Estender aí um bom dia a eles. Eliseu Martins, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí 3, já falei. E é isso aí, vamos que vamos entrando, vamos falando. Marcos Vinícius, foi tu que me pediu um oi, foi, cara? Eu acabei dando teu oi domingo, tu estava presente? Domingo, ontem? Ontem nós estávamos diretamente ao vivaço, lá da cidade de Picos, um dos maiores entroncamentos rodoviários do nosso Piauí. Assistiu a aula ontem, Marcos Vinícius? Tivemos queda de energia que a aula toda foi, mas seguiu, porque professor aqui do pré-Enem Seduc é preparadão, viu? É com energia, sem telão, com telão, beleza? Ah, que bom, cara, eu esqueci no sábado, rapaz, mas lembrei no domingo, aí gritei seu nome do Jack. Marcos Vinícius é um cidadão, acompanha aí as nossas aulas todo dia. E hoje, por volta das 16 horas, estaremos juntos mais uma vez, né não, Marcos? Para mais uma aula de redação. Ainda vou planejar o que é que eu vou trabalhar com vocês hoje às 16 horas nas salas online. Beleza? Mesmo com falta de energia, a gente arrasou com aquele tema lá, hein? O aumento do trabalho informal movido pela questão pandêmica. Olha aí, Marcos, a aula de hoje também é massa, tu vai adorar, cara, que são elementos, textos dissertativos para o Enem, como se dá a proposta e os elementos que geram a redação. Nós vamos falar já de algumas novidades, que eu acho, assim, muito pouca novidade, de um ano para outro, a mudança na banca examinadora, na avaliação do teu texto é muito pequena, não há grandes, vamos dizer assim, grandes novidades não. Mas sempre tem uma informação ou outra, um detalhezinho ou outro direcionado aos corretores, beleza, pessoal? E aí acaba a gente sabendo quais são essas, porque algum outro professor acaba se comunicando, fazendo aí suas lives e acreditando, apostando nas mudanças e até mesmo no tema. Essa pergunta eu não tenho resposta, qual o tema de redação, mas a gente vai frisando, focando naquilo que a gente tem controle, que é ensinar o aluno como produzir os 4 parágrafos do texto. Vamos com a gente, muito bom dia, Flavilton, nosso diretor de som e imagem hoje nesse estúdio, estava com a gente também viajando, mas está aí, cheio de energia para concluir o seu expediente hoje. Segundona, Flavilton.
aqui no estúdio, segundou no estúdio da primeira série. O objeto do conhecimento hoje é estudo do texto dissertativo argumentativo para o Enem, viu, galera? E vocês acabam gostando demais dessa pegada que eu sei. Como se dá a proposta temática e os elementos que geram a redação. Aqui não é a proposta de intervenção, viu, galera? É a proposta temática, não é? Nós vamos falar um pouco de como é que isso se engendra dentro do processo, dentro do certame. Engraçado que uma menina veio me perguntar, professor, toda hora o senhor fala certame. O que é certame? Certame é sinônimo para a palavra concurso, não é? O objetivo é analisar contextos de produção, circulação e recepção de textos, de gêneros de argumentos. Analisar contexto de produção, circulação e recepção de textos do gênero do argumentar. Houve só uma questão aqui de digitação. É do gênero argumentar. Todos os outros gêneros que tiver relação com argumento, não é? A gente diz do gênero argumentar. Qual é esse, Rufino? Artigo de opinião, até mesmo reportagem, não é? Texto dissertativo argumentativo, redação modelo Enem, por aí vai. Da teoria prática, aula expositiva, com leitura e interpretação desses textos. E aí nós estamos falando de eixos temáticos para poder já falar o quê? Daquilo que a gente acabou de nos propor a fazer, que é falar das propostas. Aí eu repito, não é proposta temática, é as propostas que possivelmente a banca examinadora vai utilizar para te avaliar lá no dia 13, que hoje já são quantos, Rufino? Hoje já são 24 com 6, digamos, estamos 30, aí dá 6 dias. 6 dias, nós estamos a 19 dias, 19, 20 dias, não é, da grande prova, do grande primeiro dia. Aqui você vê a imagem, não é, de uma sala de aula, professor e os alunos, então o eixo temático aqui é educação. Aí é claro que dentro do eixo temático, não é, a banca examinadora pode fazer algum recorte. Tipo, que recorte, Rufino? Sei lá. Desafios para um retorno, não é? Ou então desafios para o resgate do período perdido com a pandemia no processo educacional brasileiro. Desafios encontrados pelos educadores, não é? Na educação brasileira. Enfim, pode fazer qualquer recorte, qualquer frase temática em cima do eixo maior que é a educação. Essa imagem traz para a gente um eixo temático chamado de saúde, é um eixo temático que também possivelmente possa vir um recorte, não é? Dentro do processo de produção textual. Um recorte na saúde poderia trazer as questões que envolvem o aumento da ansiedade, da depressão, pode trazer questões do tipo drogadição, mas não no universo da violência, mas no universo do tratamento, não é? Porque acaba que sendo uma questão de saúde pública. Pensando nisso também, eu elaborei aquela proposta lá, que é um tanto social até, que é o aumento dos espaços coletivos para o uso de drogas no Brasil, as cracolândias. E aí essa questão do vício pode ser tratada dentro do eixo temático saúde, porque pode ser vista como um problema de saúde pública. Tá ali segurança, né? Segurança pública. E aqui a gente pode trazer um recorte, como por exemplo, os grandes desafios que os agentes de segurança pública possam estar passando, que é justamente enfraquecimento das instituições democráticas, ou mesmo falta de equipamentos, ou mesmo o alto grau exaustivo, psicológico e depressivo que a profissão os coloca. Então, segurança pública é uma proposta também que possivelmente, se não for usada no Enem, mas com certeza vai ser usada em algum concurso público, em especial concurso público do eixo policial, né?
João Vitor Souza está entrando aí no nosso chat, dando bom dia. Jaqueline Lima e José William. Tem vocês três aí, ó. JJJ, que legal, né? São muito bem-vindos à minha aula, galera. E vai participando, vai falando, vai perguntando, interage para a aula ficar legal. Olha aí, tem um tema muito massa, pessoal, que é o meio ambiente e sustentabilidade. Em especial a palavra sustentabilidade é uma palavra muito, vamos dizer assim, atual, sabe? Opa, professor assistente, bom dia, meu colega, minha colega de profissão. Então você pode ver que aí as novas formas de energia pode trazer aí um eixo temático com a palavra sustentabilidade e meio ambiente e as novas formas de energia. Nós precisamos ler também sobre isso. É um tema um tanto técnico, não é? Um tema pouco social, como é social aquele que vai trabalhar. Um tema social é aquele que debruça um olhar para a criança, o adolescente, é aquele que debruça um olhar para a pessoa idosa, para a mendicância, não é? Que eu também estava apostando aí na questão das pessoas em situação de rua como temática, não é? Grande Marta Regina, sucesso, querida, minha colega de trabalho, sejam muito bem-vindos, ela está dizendo aí. Mais uma semana de muito conhecimento aqui no canal Educação. Sem falar que é o maior e melhor centro de produção, divulgação e edição de aulas, não é, minha colega Marta, professora Marta? Então é isso mesmo, galera. Vem com a gente. Já temos aí quantos eixos? 4 eixos temáticos. Educação, saúde, segurança, sustentabilidade, novas formas de energia. E aí por aí vai. Olha aí outro parecido com esse, né? Meio ambiente, não é? E economia, ou então meio ambiente e avanço urbano, como garantir a sustentabilidade, mesmo com um avanço, não é? Dos grandes arranha-céus e das grandes construções, envolve. Ciência e tecnologia é algo que cai muito no universo da internet, a ciência e tecnologia. Pode também vir a questão da tecnologia da informação, envolvendo aí esse universo informático. Isso aí também é legal, ó, diversidade cultural dos grupos sociais. Aqui a gente pode estar pensando na questão da apropriação cultural, eu tenho esse tema, apropriação cultural, me parece que eu já trabalhei isso aqui semana retrasada, lá na segunda série, tá bom? Apropriação cultural, ou mesmo alguma questão que envolvesse alguma relação de preconceito com determinada cultura. É também um eixo temático possível. Acessibilidade nem se fala, né? A acessibilidade é algo interessante também, que vai debruçar um olhar para uma minoria de pessoas, não é? Aqui essas mãozinhas que vêm trabalhar Libras faz lembrar um grupo social que são os surdos, que já foi, vamos dizer assim, trabalhado em 2017, não é? Digamos que essa pessoa aqui com a bengala seja uma mobilidade temporária reduzida, podemos estar pensando nos idosos, aqui a questão das pessoas com alguma deficiência mental. Nós tivemos já isso em 2020, porque foram os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental. E aqui nós temos a questão dos cadeirantes, que é uma luta de mais de 30 anos nesse Brasil, de mais de 20 anos, para que nós tenhamos espaços acessíveis a todos, independentemente das dificuldades ou das limitações físicas que o brasileiro pode ter, pode estar acometido, não é? Aqui nós temos algumas relações entre os povos, não é? E entre as pessoas. Nós vimos que o Fantástico 1 trouxe uma questão muito polêmica, que é a gordofobia,
Muitas pessoas, inclusive artistas, dando depoimento de que já viveram esse problema de gordofobia. É uma espécie de preconceito instaurado na sociedade, o racismo, a aversão aos judeus, à pessoa LGBT. Então aí tem a representatividade de cada grupo de pessoas que possivelmente possa sofrer, não é, com... Eu tenho inclusive, voltou. Eu tenho inclusive uma redação que vai tratar justamente do novo modelo de família, né? Que a gente tem que estar pensando nesse novo milênio. A gente tem aqui em mente um novo modelo de família. Essa imagem traz aí, quem sabe, pessoas, não é, que possam estar adotando ou tendo crianças de forma monoparental, não é, sem esse modelo tradicional de pai, mãe, filho. É também um tema que possivelmente possa cair, galera. São os eixos temáticos possíveis. Dentro da educação, nós vamos agora para os recortes, né? Eixo temático, jovens, é o assunto amplo, viu? Quando se fala em eixo temático, eu estou falando de assunto. Quando eu falo em recorte temático, eu estou falando de tema. Então, recorte temático é o tema, gente. É o tema, é a frase mesmo. É a frase tema. O eixo temático, pessoal, é o assunto. É o assunto geral. Por isso que tua nota pode ficar muito baixa se tu de repente produz redação em cima só do assunto. Tu tem porque tem que vir para dentro do recorte. Isso a gente fala direto. Professor Fino, então por isso a sua exigência nas suas aulas de sempre dizer que após o repertório sociocultural, a gente tem que trazer a frase tema. Exatamente. Olha uma frase tema, a crise na educação pública brasileira, uma frase tema, ou seja, um recorte temático. O papel do professor frente aos novos paradigmas de ensino no Brasil. Aí eu ainda acrescentava, no Brasil. Para a frase tema ficar bem a cara do Enem. É um professor que teve que se reinventar, ainda mais, né, nem frente aos novos paradigmas de ensino. Né? Eu podia botar até a pandemia mesmo, a palavra pandemia aí, né? Mas não deixa de ser, né, um paradigma de ensino. Porque nós precisamos nos reinventar para ensinar via WhatsApp, via Google Meet, via Zoom, via tudo. E aí o professor, ele está diante desses novos paradigmas de ensino. É um aluno que chega já com uma carga de informação grande na escola, porque ele está inserido no universo tecnológico, não é? E o professor precisa saber fazer essa associação, ou mesmo esse aproveitamento do que o aluno já traz. É muito paradigmático mesmo, porque a gente tem um professor de 50 anos atrás, que é um professor muito diferente do professor atual. Então, por isso, a atenção. Isso, Marcos Vinícius, esse é o sequenciamento, não é? Do primeiro parágrafo. Maria da Guia, muito bom dia. E aí, dentro do eixo saúde, nós podemos ter a frase tema, os desafios da crise na saúde e a pandemia no Brasil. É um tema que é possível porque nós vivenciamos esse contexto. Pode ser que a banca examinadora queira saber, a partir do seu público, do seu alunado, o que é que ele pensa e quais as consequências que a pandemia deixou, né? Ou quais aprendizados nós podemos ter tido com
esse problema da pandemia no Brasil. Os perigos da crescente automedicação na sociedade, aí, isso aqui é legal. Eu tenho um texto que eu li que é o esporte perigoso, né? Incrível esporte perigoso. As pessoas às vezes tomam remédio até por esporte, digamos assim, né? Qualquer dorzinha corre para o analgésico, não é? Para o antitérmico, para o antibiótico e por aí vai. Por isso mesmo que não está tão recente, mas eu creio que está aí com 5 a 7 anos a obrigatoriedade, né, da receita para comprar antibióticos, né? Justamente porque se fez um estudo e se percebeu que é bem possível que as bactérias, né, possam estar se proliferando ou se fortificando devido a esse uso indiscriminado de antibiótico, porque elas vão criando colônias de resistência. Então a saúde faz um estudo e acaba que a Anvisa colocando aí algumas obrigatoriedades. Eu não duvido nada que essa obrigação, porque antigamente você comprava, não é, um antibiótico de forma aleatória, assim como compra um dipirona. Hoje não. É preciso que você tenha o receituário médico em alguns remédios, justamente para ter controle. A crise no sistema carcerário brasileiro não deixa de ser um recorte dentro do processo de segurança pública. Então, é interessante perceber que aí é um possível recorte temático. Muito difícil. Acredito que possa ser difícil cair para o Enem, porque é um tema muito a cara de concurso policial, não é? Aquela imagem, aqui não entrou nem tanta sustentabilidade, mas economia e desenvolvimento, então novas formas de energia, tanto faz. É o eixo temático. Realmente esse homem de terno, ele representa o avanço econômico, o executivo, não é? E o desenvolvimento de novas formas de energia, porque uma economia ela só se fortifica dentro de um plano, não é, de produção de energia bem avantajado. O clique aqui ainda ficou para essa, aumento da violência e suas consequências no Brasil, também ainda é tema dentro do eixo temático segurança. O envelhecimento da população crescente e os impactos econômicos, não é? Aqui não tem, acho que houve um chute aqui, a manutenção da seca e a falta de políticas públicas no setor rural brasileiro. Pode ser também um tema ligado a essa imagem, mas não tanto a ela, mas sim ao processo de desenvolvimento, o processo de economia. Viu, pessoal? Então, a frase tema nem ligação tanto com a imagem não tem, mas com a palavra economia tem, ó. O envelhecimento populacional e os crescentes impactos econômicos. Sim, é possível. A manutenção da seca e a falta de políticas públicas no setor rural brasileiro. Porque o setor rural brasileiro é o primeiro setor responsável pela produção de alimentos, pela manutenção, não é, dessa produção sadia de alimentos para esses mais de 9 bilhões, não é? 9 bilhões de pessoas no mundo. Aí sim, como eu estava falando da palavra que está muito em voga hoje, que é a palavra sustentabilidade, né? Depois de muitos anos de reunião, nós temos aí para mais de 30 anos, não é, de acordos, desde a ECO 92, não é, que eu acredito que tenha sido a primeira reunião oficial do mundo para se pensar nisso. Já vieram muitas outras, como o Protocolo de Quioto, Rio Mais 20, Rio Mais 10 e por aí vai. E o meio ambiente é um assunto que não pode ficar de fora, não é, das gincanas escolares e nem mesmo do tema de redação. E nem podem ficar só no universo das gincanas, não, e dos temas de redação, não. O meio ambiente é, de fato, algo que a gente precisa dar muita atenção, sob pena da gente ser extinguido, não é, do universo. A má gestão do lixo e seus prejuízos ambientais no Brasil. Ontem eu parei um pouco para assistir a aula do meu amigo Raul Souza,
E ele falou muitas questões ligadas ao lixo, né? Porque ontem nós também tivemos presentes na penitenciária de Picos para ministrar aula para as pessoas privadas de liberdade. E enquanto eu esperava a minha vez, eu assisti a aula do colega e ele trabalhou questão do lixo. Eu até contribuí dizendo, olha, Raul, é uma aula que acaba dando embasamento argumentativo, conhecimento metodológico e teórico para os alunos, se possivelmente cair esse tema. Então, os professores de geografia política, os professores de história, de filosofia, de sociologia, eles são grandes aliados no processo de argumentação dentro do texto, galera. O persistente tráfico de animais no Brasil é meio ambiente também, né? Desafios para o combate às queimadas no Brasil é meio ambiente também. Cultura e comportamento, aquela imagem lá que eu mostrei para vocês. E falei até da frase tema possível, né? Apropriação cultural. A democratização do acesso ao cinema já foi, tema de 2019, é dentro do eixo cultura. Esporte como ferramenta de formação do indivíduo no Brasil, o esporte está dentro do eixo cultura. Ciência e tecnologia, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, 2018, temazão de 2018. Esse tema aí foi tudo, hein? Pegou muita gente aí de desprevenidos, falar aí na bolha, né? Aqui é língua, linguagem, comunicação. Aí pode entrar a questão do preconceito linguístico, não é? Alguma coisa no universo da linguagem como forma de acessibilidade. O aumento do consumismo mediante as novas práticas publicitárias e aplicativos. Aqui a gente vai falar até dos Ubers. Também ligado a essa imagem aqui, viu? Os novos paradigmas de leitura e seus efeitos sociais. Eu tenho um tema e uma redação que fala a importância da leitura, mesmo em tempos de forte acesso à internet. Nesse caso, entra a internet aliada a esse tema, mas o foco é a importância da leitura. Então, acaba ficando dentro desse eixo aqui mesmo. Linguagem, comunicação, língua. Língua como forma de poder e perpetuação do preconceito linguístico no Brasil. Ah, meu amigo, isso aqui é um tema doido, viu? Valendo alguma coisa sobre preconceito linguístico, tá certo? Estude o conteúdo variação linguística, que ele vai acabar lhe ajudando. Eu adoro lecionar variação linguística. E o Enem ama, não é? Trabalhar em suas questões de linguagem a variação linguística. Juventude, infância e terceira idade. E aí eu aproveitei para falar também, como a gente vê, nota, não é? Um modelo de família tradicional dentro desse eixo aí. O crescente abandono de idosos na sociedade brasileira, né? O desaparecimento de crianças e seus impactos sociais no Brasil. Teve uma época no Brasil, lembro demais, que foi tema até das novelas, e as novelas, a Globo até utilizava minutozinhos finais da novela para trabalhar essa questão do sumiço de crianças, que deu, graças a Deus, uma arrefecida, mas ainda hoje existe sim o desaparecimento de crianças e adolescentes. As minorias sociais e étnicas, a questão da demarcação de terras indígenas no Brasil. Nós não vimos ali a figurinha do índio, mas está representada nas demais minorias que sofrem preconceito. A gordofobia, a LGBTfobia na sociedade contemporânea, isso é pontual e existente. Acessibilidade, desafios para a inclusão dos cegos no processo educacional do Brasil, ó, bem parecido com o de 2017. Bem parecido com o tema de 2017, que foi justamente o processo de formação educacional de surdos.
não é, no Brasil. Aí aqui os desafios para a inclusão dos cegos no processo educacional brasileiro. Aí só acrescentava aqui uma palavra brasileiro, Brasil, porque é a cara do Enem fazer esse recorte, não é? 2017 foi os surdos, não é? Quem sabe está na hora de se trabalhar as pessoas, não é, portadoras de deficiência visual. A perpetuação da invisibilidade da população autista no Brasil. No início do ano eu trabalhei demais, não é, temas envolvendo o autismo, que é uma das minhas grandes apostas. Então, trabalhando o povo, a minoria, eu já trabalhei idosos, trabalhei autistas, não é? Trabalhei criança e adolescente, beleza, pessoal? Trouxe alguma coisa a respeito das pessoas cegas, não é? Então, são grupos de minoria que o Enem adora trabalhar. Desafios para a formação educacional de surdos, aqui, por isso eu me antecipei, mas aqui é o tema de 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Galera, acabou que muitos tangenciando, aqui nós estávamos falando da formação educacional de surdos, não necessariamente focar somente na surdez. Teve gente que foi de Libras, e aí acabou. Libras só era uma questão que poderia ser citada no texto. Bom, beleza, professor. Passeamos aí sobre os temas, os eixos temáticos. E aí tu pode estar me perguntando, o que, professor, que pode zerar minha redação? O que zera a redação? É claro que a banca examinadora tem um rol de situações que ela estipula junto aos seus avaliadores. E ela faz uma hierarquia, ó. Hierarquia é essa, de cima para baixo. Por que tem que fazer essa hierarquia? Para poder alinhar os avaliadores. Porque pode haver uma redação que tenha mais de 2 situações que a leva a 0. Então eu vou zerar por qual motivo? Não é? Aí lá tem uns botõezinhos, não é? Lá vai ter os botõezinhos para o avaliador clicar, fuga, cópia, o botãozinho, né? Não atendimento ao tipo textual, enfim. Outras formas elementares de anulação, que é a principal, que é você assinar a prova no lugar que não é devido. Uma coisa é seu nome assinado fora do corpo do texto. Vai ser por esse motivo aqui. Outra coisa é você citar seu nome durante a produção do texto. Aí vai ser já esse motivo aqui, não é? E aí a banca examinadora acabou trazendo esse ano uma novidade. Vocês sabem que vocês recebem a folha definitiva. Toda aula eu falo sobre ela. A folha definitiva, né? Pô, pera, pra eu ter ido era geral. Aqui, vacilei. Fazer aqui só bem rapidão, só para falar uma das novidadezinhas velhas, né? Olha aí, minha borracha é boa demais. Flavilton. Vocês vão receber uma folha de redação, que ela não tem lá esses espaços demais não, viu? É bem tanguido lá. Uma folha de redação. Ontem em Picos a galera adorou, viu, falar sobre isso. Primeiro que eu disse, olha, cuidem da folha de redação de vocês. Nada de rasurar, manchar, assinar onde não deve, porque vocês vão ser eliminados. Nada de fazer desenho, coraçãozinho, que é isso. Vocês podem ser eliminados. Essa folha de redação, ela tem uma numeração para facilitar, cara. Não é? Para facilitar tanto para o corretor como para o próprio aluno. Não é? E ele ficar ciente do número de linhas que ele precisa escrever.
Aí eu brincando com a galera, rapaz, quantas linhas saudavelmente um parágrafo pode ter? É saudável para um parágrafo que ele tenha de 6 a 7 linhas. Sim, vamos supor que o aluno faça um círculo e pinte aqui com a caneta o número 6 lá da coluna. Ou mesmo passe só um tracinho. Até no passado isso aí era motivo de zerar a redação. A banca examinadora não, esse ano não vai zerar quem ficar mexendo aqui nessa coluna numérica pintando não. Ela vai entender que ele está apenas matando o tempo, muito entediado, ou mesmo faz essas coisinhas aí para demarcar o início dos parágrafos, beleza? Ou ele fez essa marcação para depois dizer, eu vou voltar essa linha 6 bem aí, eu tenho que lembrar quando eu for entregar, porque eu tenho que ajeitar ainda alguma coisa, vou voltar bem aqui para as questões de linguagem, de humanos, aí ele faz uma marcação. A banca pegou e vai ponderar essas marcações aí na coluna numérica, ela não vai zerar. A marcação dentro do corpo do texto ela vai zerar, viu, galera? Ela vai chamar aí de formas elementares de anulação. Beleza? Mas dentro da coluna ela vai zerar. Outra grande diferença é porque a banca examinadora não vai mais zerar a tua redação, ou pelo menos zerar mesmo, porque antes era considerado como parte desconectada. Qualquer ofensa que tu faça a instituições, coisas, objetos, as ofensas feitas a essas instituições, a banca examinadora não vai zerar mais não. Mas se tu continuar fazendo ofensa, se tu fizeres uma ofensa a qualquer pessoa, a qualquer ministro, a qualquer ícone, não é? Humano do Brasil, seja ele do mais alto escalão político, ou seja ele do mais, não é, simples ser humano, a banca examinadora vai zerar a tua redação, ofensas feitas às pessoas. Beleza, pessoal? Da mesma forma será a zombaria, que é diferente, né? Ofensa de zombaria. Zombar é tirar onda, chacotear, mangar. Se tu fizeres a zombaria a pessoas, a banca examinadora vai te eliminar. Porém, zombar instituições, né? A banca examinadora não vai fazer vista grossa para isso. E, é claro, mas há umas manual, né, que você precisa depois estar ciente. O manual, gente, do corretor, vocês não têm acesso de jeito nenhum, mas tem acesso ao manual da redação. É sempre disponibilizado no final do mês de setembro. Se tu digitar agora mesmo aí no Google, Manual da Redação do Enem, tu vai ver. É um PDFzão lá enorme que tu tens que ler para tu ficar mais ciente. Então, na hierarquia aqui vem as formas elementares de anulação, que são muitas, não é? Que eu acho que está bem aqui, ó. Tem a cópia, a fuga, que são mais fáceis. Cópia, todo mundo sabe. Copiou, beleza. Babau, colher de pau. O fim agora, se eu copiar e misturar a cópia com produção minha, aí, peraí. Aí não zera logo, não. Se tu copiar trechos, vamos supor, olha aí, vamos supor que tu fez 30 linhas, 30, tu copiou 15, mais 15 é tua, a tua redação vai ser corrigida normalmente. Agora, se tu escreveu 15 linhas, 10 é cópia, 10 é cópia e 5 é tua, tu vai ser zerado. Vai ser zerada a tua redação. Porque para que a tua redação seja lida, tu tem que ter, no mínimo, escrito 8 linhas. Porque até 7 linhas escritas, tu é eliminado. Texto insuficiente, a banca vai entender assim. Não atendimento ao tipo textual é porque tem aluno que vai querer fazer poesia. Porque é mais fácil. Segundo alguns alunos pensam, né? Às vezes a poesia é até mais difícil. Tá aí, ó. O que é que eles chamam de fé? Eles usam esse exemplo, fé. Exemplo não, eles usam essa sigla. Formas elementares de anulação.
Elementar, meu caro Watson, que é uma coisa elementar. Formas simples, simplórias de anulação. Prova assinada, um desenho feito, um número, sem ter nenhuma... Se o número está lá, mas não tem nem nada a ver com nenhum dado numérico. Sinal gráfico, anulação proposital, texto ilegível, texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Tudo isso é uma fé. E é feia. E é feia a coisa. O que é uma parte desconectada? É um impropério. Impropério é algo não apropriado para o momento. Não é apropriado para o momento você, sei lá, dizer que caiu, quebrou uma perna quando estava andando de bicicleta. Ou, sei lá, dizer que para fazer um nissim, basta que você bote água para ferver. É impróprio para aquele momento ali. Não tem nada a ver. A banca vai entender até como zombaria ao certame, né? Ofensa. A banca também não vai permitir. Um detalhe. Ela deixa tu zombar de qualquer outra coisa. Mas ela não deixa tu zombar do próprio exame. Se tu zombar do exame, tu é eliminado. O exame não é uma coisa? Se tu ofender, atentar contra o exame, ela vai te eliminar. Fuga ao tema é quando o aluno não menciona nenhuma palavra do tema dentro da redação. Exatamente, meu querido. É tudo desconectado, por isso chama-se parte desconectada. Identificação do participante no corpo do texto, viu? Eu falei, né? Porque se não for no corpo do texto, for uma assinatura fora do corpo do texto, aí já vai ser feia. Fé. Reflexão do participante sobre a prova, sobre o seu próprio desempenho no exame. É aquela coisa que eu falo para vocês nas minhas aulas. Senhor avaliador, me perdoe. Esse ano eu não estudei muito, não. Eu brinquei demais. Ou então, senhor avaliador, essa prova está muito difícil, hein? Para que vocês fazem um tema tão terrível desse? Aí, meu amigo, você vai zerar a sua redação. Recado ao bilhete desconectado do projeto de texto do participante. Oração ou mensagem religiosa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tomara que Deus tenha que me ajudar nessa redação. Mensagem política, texto sobre outro assunto, mensagem ou frase desconectada do corpo do texto da proposta temática. Isso tudo aí são parte desconectada, não é, do texto. Texto sobre outro assunto acaba sendo até fuga total, né? Que a fuga mesmo não se dá, não é no assunto, se dá no recorte temático, na frase tema. Vamos fazer esse exercício aqui, ver se vocês acertam. Meu amigo Flavilto, bota bem em 2 minutos.
Obrigado, Flavilton. Valeu, galerinha. Muito bem, obrigado a participação. Elesbon Veloso, você estava aí. Meu abraço, feliz segunda-feira para esta cidade linda que ontem eu passei na porta de entrada da cidade, voltando aí de Picos. Suponhamos que um candidato opte por apresentar o tema proposto por meio, faltou a palavra meio, de um original desenho. Nesse caso, receberá nota 0 pelo fato de não ter atendido ao gênero textual. Podia ser, né? Deliberar em debochar do exame. Não, que ninguém nem sabe que desenho ainda foi, né? A gente só vai saber se é deboche se a gente vê o desenho. Se o desenho é um desenho debochado, mas não. Desenhar, simplesmente desenhar, porque o cara estava ali querendo sair do TED, não tinha nada para botar no papel, ele resolveu desenhar. Produzir parte desconectada do tema, foi o que Elesbon Veloso acreditou ser, né? Estabeleceu uma forma elementar de anulação, cometeu um grande impropério, não é? Algo inapropriado para o momento. Realmente nós estamos entre letra C e D, não é? Galera aí, ó, vamos voltar aqui, ó. Desenho tá onde aí, ó? Tá lá na fé o desenho, tá no rol. Isso aqui eu peguei, gente, dos manuais antigos que o INEP liberou, ó. O manual mesmo do professor. Em maio de 2020, foi liberado os manuais do corretor. Tem muita gente que nem sabia disso. Então, voltando lá, a gente vê que, se eu der um clique, ó, letra D. Parabéns aqui a galera que acertou, o Marcos José William. Estabeleceu uma forma elementar de anulação. É deveras um motivo de receber nota 0. Vamos à discussão de um tema e análise de texto. Vamos. Porque lá a primeira parte minha foi só trabalhar os eixos temáticos. Agora vamos para uma proposta para encerrar a aula justamente fazendo análise da proposta, ó. Tabagismo no século XXI, problemas e consequências. E aí, meu amigo, fique atento às vozes que falam no tema. Se cair esse tema tabagismo, né? Uma aluna do 3º ano para mim perguntando, professor, o que é tabagismo? Não, é o uso do cigarro. É o uso indiscriminado, é o vício do cigarro. Vai envolver setores da saúde, vai envolver campanhas publicitárias, vai envolver estudos clínicos. É um tema que está na fila faz tempo. Tá aí, o que é, professor, tabagismo? Tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial da Saúde afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, e como tal precisa ser combatido. Está dentro de que eixo? Está dentro do eixo saúde, galera. Há um coraçãozão aí de ferro, ó. Só mesmo se teu coração for de ferro, tu vai conseguir. O nosso coração é de carne, máquina perfeita. Achei massa essa imagem, né? À medida que o cigarro vai sendo consumido, as pessoas vão caindo no abismo. E os outros estão correndo ali, ó, para se livrar. Maior causa de morte evitável do mundo e risco socioeconômico. Gente, ó, a maior causa de morte evitável. Por quê? Porque eu posso decidir ou não sobre fumar ou não. É claro que para uma pessoa que já fuma há mais de 20 anos, que é viciada na substância nicotina, isso aí não é tão fácil assim, galera. Não é. Fumar ou viver, a escolha é sua. Aí você sabe, não vai dar tempo eu ler os textos motivadores, não é? Mas você sabe que na provazinha de redação você vai ter que ler. Por isso que você tem que deixar pelo menos 1h30 para fazer seu texto. Por quê? Você vai ter que ler os textos motivadores, mas ler riscando, ler anotando, não é? Dentro dos textos motivadores sempre a gente encontra números, não é?
que a gente pode estar utilizando. Se der um brancão, a gente pode produzir um discurso em cima desses dados numéricos. É sempre natural que o Enem traga infográficos. Isso aqui é um infográfico, em forma de panfletagem, de panfleto, para indicar em números as coisas que há dentro de um cigarro. Ó, 4.700 substâncias tóxicas. 30% maiores são as chances de fumantes passivos adquirirem câncer. Olha aí um número massa. 25% das mortes causadas por doenças no coração estão relacionadas ao cigarro. Olha o estômagozão, ó, também câncer. Decorrente de diversos tipos de câncer, como o estômago, como de estômago, estão diretamente ligados ao tabaco. Cara, a fumaça vai bater em tudo quanto é órgão nosso. Efeitos no cérebro. Afetam parte do cérebro ligada à cognição, dificultando a memorização e o aprendizado. Na boca, nem se fala, além do mau hálito, vem muitas outras coisas. Os danos à mucosa da boca não advêm apenas dos agentes químicos encontrados no cigarro, mas também da agressão térmica, resultante da alta temperatura de que a fumaça é absorvida. Nicotina é responsável pela dependência, que é maior do que a de drogas, como a cocaína e a heroína. Poxa, terrível. Natalidade, fumar durante a gravidez traz sérios riscos. Abortos espontâneos, nascimento prematuro de bebê. Mortes por cigarros. Total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu marca de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Então tá aí, é um infográfico do texto 2, outro infográfico. E aqui nós temos o comando de questão, que é o que você vai ler lá no dia da prova, né? E aqui tem um textozinho aí, ó, um parágrafo que eu fiz. Olha aí, Marco Vinícius, faz print do parágrafo, Barreiras do Piauí. Bom dia. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Um trecho de um poema. Só porque tem a palavra cigarro, tem tudo a ver, entendeu? Com o tema, porque eu tenho que procurar um repertório, justamente um repertório que seja pertinente. Esse trecho do poema Versos Íntimos de Augusto dos Anjos nos apresenta o uso do tabaco como meio de distração para o fardo que é viver. Analogamente, hoje no Brasil, o tabagismo é uma realidade presente com consequências danosas. Olha aí, Marcos Vinícius, o tema vindo aí, como o Marcos Vinícius acabou de fazer aí no chat. É para ter repertório, tema, tese. Sobretudo para a saúde dos jovens, o que causa implicações à saúde pública, ao bem-estar desse grupo. Diante disso, a falta de políticas públicas e a inoperância familiar são fatores perpetuadores de tal cenário. Fazendo checklist, está aqui em vermelho o repertório, está aqui em azul o tema e está aqui em roxo a tese levantada, galera. Não é não? Dando um clique, nós temos o parágrafo 2. Sob esse viés, é lícito destacar que a ausência de políticas governamentais corrobora o problema. Que problema? O tabagismo entre os jovens no Brasil. Desse modo, e mesmo com os avanços médicos e sociais ligados ao combate ao ato de fumar, as taxas de jovens que consomem esse tipo de droga é preocupante, onde nem avisos explícitos, como as imagens que mostram as consequências nas embalagens, conseguem evitar que o consumo se propague. Que é aquelas imagens horrendas que tem no verso das caixinhas de cigarro. De acordo com a OMS, 24 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos no mundo fumam cigarro, né? No país, 10% da população é fumante. Estima-se que 100 mil sejam adolescentes, reflexo da morbidez dos órgãos quanto a esse assunto. Não é? Reflexo da morbidez dos órgãos, justamente para resgatar a ausência de políticas públicas e fazer com que esses 10%, esses números que foram trazidos, façam sentido dentro do parágrafo.
Esse onde eu botei em vermelho para indicar o mau uso do onde aí. Na verdade, um em que resolvia, não é? Gente, toda vez que vocês forem precisar usar esse onde e ele tiver sentido de em que, não use o onde, use o em que. Porque onde você usa só para lugar fixo e físico. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você vai dar continuidade aos vossos estudos, lendo os próximos parágrafos que estão aí no PDF. Nossos PDFs, não é, ficam sempre alocados no site do Canal Educação por algum tempo. Você pode estar acessando, galera. Quero mandar um beijão aí para todos vocês que ficaram comigo nesta aula. Espero que ela tenha sido proveitosa. Sucesso e até outro dia. Fui.